Maravilha, irmãos. Então vamos aqui para a segunda parte dessa lição. Estamos estudando aqui sobre o encontro transformador de Nicodemos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos aqui, já quero pedir você que está chegando aí no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Isto é muito importante para nós, pois o YouTube entende que nosso conteúdo tem relevância e assim poderemos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Nessa segunda parte, nós vamos compreender aqui o novo nascimento. Bispo Abner Ferreira, em seus comentários, ele vai falar sobre o novo nascimento que transforma vidas, a necessidade do novo nascimento e a ação do Espírito Santo no novo nascimento. Então, primeiro, o novo nascimento, ele transforma vidas. Sim, nós passamos a entender que o nascer de novo é passar por uma mudança profunda, né? Lá na carta do apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo de número 2, e no versículo de número 20, o apóstolo Paulo, ele já dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que o crente, ele está unido a Cristo pela fé em sua morte. Ou seja, ele morreu para a vida antiga e como Cristo ressuscitou dos mortos, ele também ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que o nascer de novo é passar por uma mudança profunda, né? Então isso acontece porque a mudança proposta por Jesus é uma mudança de consciência e não de aparência. Nós entendemos que quando uma pessoa ela muda de aparência, ela está preocupada que as pessoas que estão lhe vendo vejam o seu exterior. E muitas das vezes as pessoas elas mudam por fora, mas não mudam por dentro. E é importante para todos aqueles que procuram servir a Deus compreender que a mudança proposta por Cristo Jesus na nossa vida, ela tem que ser uma mudança de consciência, aonde nós não nos preocupamos tanto com aquilo que as pessoas pensam de nós, aquilo que as pessoas venham nos julgar, porque aquilo que as pessoas pensam ou falam de nós não é importante para a nossa vida espiritual. O que é mais importante é entendermos o que Cristo ele pensa de nós. E como é satisfatório nós caminharmos sabendo que não temos do que sermos julgados, sermos apontados no mundo espiritual, porque procuramos viver uma vida sadia diante da presença de Deus. É interessante que lá naquela parábola das 10 virgens, eu sempre costumo falar sobre isto, quando vem esse assunto em pauta, que todas as 10, elas eram virgens. Todas as 10, elas estavam esperando o noivo. Todas as 10 estavam vestidas de noiva e estavam bem vestidas. Todas as 10 tinham azeite na botija. Então, assim, aos olhos de qualquer um, todas as 10 estavam esperando, estavam aguardando, estavam preparadas. Porém,
aos olhos de Deus que conhece todas as coisas, nós entendemos que para Deus havia 5 prudentes e havia 5 loucas. Havia 5 que se preocupavam de verdade com aquele encontro e havia 5 que não estavam nem aí. A maior prova disso é que 5 delas, por causa da prudência, elas carregavam consigo uma reserva de azeite. O azeite na Bíblia é um símbolo da presença do Espírito Santo. É um símbolo da nossa busca contínua em Deus. E nós compreendemos que quando falta o azeite, é porque faltou esse esforço de permanecer buscando e recebendo algo de Deus para a sua vida. E nós entendemos por esta palavra que próximo já da chegada do noivo, e elas não sabiam qual era a hora, tanto é que a Bíblia fala que perto da meia-noite. Por que meia-noite? Porque meia-noite não é uma hora que você encontra inúmeras pessoas caminhando pela rua. Esta hora é uma hora onde as pessoas estão dormindo, estão descansando o seu sono, ou pelo menos elas estão dentro da sua casa, não estão na rua. Meia-noite não é hora mais das pessoas caminharem na rua. À meia-noite as pessoas podem ser surpreendidas, podem ser roubadas, podem sofrer algum tipo de agressão na rua. Então meia-noite não é hora de estar na rua. E foi justamente este horário que a Bíblia propõe a volta do noivo, ou seja, um horário em que ninguém imaginava que ele poderia vir. E a Bíblia fala que as 5 loucas lhe faltaram o azeite. E elas pediram às prudentes: dai um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas disseram: nós só temos para nós, procure com quem tem para vender, porque você nunca vai encontrar na Bíblia ninguém dando azeite para ninguém. Você vai ver que as pessoas que precisavam de azeite, elas precisavam de alguma maneira se esforçar para conseguir azeite. Porque não tem no mundo espiritual como eu buscar por você e você buscar por mim. Isto aí é um ato simplesmente individual de cada um, de buscarmos ao Senhor e recebermos de acordo com aquilo que nós buscamos. Uma outra passagem também que fala sobre essa questão é a parábola do trigo e do joio. Jesus, ele disse que os dois têm que nascer juntos, porque o trigo e o joio nascem juntos e nós não temos como, aos olhos naturais, ver o que é joio e o que é trigo. Só na hora da colheita que dá para se saber o que é joio e o que é trigo. O trigo é colocado em celeiros e o joio é lançado no fogo e é queimado. Então o Senhor Jesus estava com isso deixando claro que nós não devemos viver uma vida de aparência, mas a mudança proposta por Jesus para a nossa vida é uma mudança de consciência. Também aqui fala sobre a necessidade do novo nascimento. O bispo Abner Ferreira, ele coloca aqui que Jesus ensinou Nicodemos que todos precisam nascer de novo para entrar no reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. E é interessante este diálogo, porque ele era mestre em Israel. Se a gente for analisar pela ótica humana, tá? Pela ótica humana, quem era mais carente da bênção de Deus? Nicodemos, mestre em Israel, ou aquela mulher samaritana que era uma mulher adúltera? Aos nossos olhos, nós vamos dizer, com certeza, a mulher samaritana precisava mais. Só que para Cristo, no mundo espiritual, ambos precisavam. Ambos tinham que nascer de novo. Justamente por aquele fato que falei na primeira parte da lição. Não adianta, sabe, amados, nós
crescermos no conceito intelectual de conhecermos as Sagradas Escrituras e acharmos que, em função de conhecermos tanto, não precisamos crescer na graça de Deus. O apóstolo Pedro, ele já dizia: crescei na graça e no conhecimento das Sagradas Escrituras. Crescer na graça é importante porque a graça nos faz entender que somos orientados pelo Espírito Santo e por Deus para compreendermos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E o conhecimento para que nós não venhamos ser enganados, pois estamos vivendo dias de falsas doutrinas, de heresias, de falsos mestres, de caminhos fáceis que estão sendo apresentados quando Cristo, ele deixou claro que o caminho, ele é estreito e este é o caminho que leva à vida eterna. Caminho de renúncia, um caminho de abnegação. Então nós compreendemos com isto que, diante das palavras que Jesus disse a Nicodemos, primeiro, não é o tempo de aceitação do Evangelho que nos levará a uma vida de crescimento espiritual. A pessoa pode ter até 200 anos de fé, se é que tem. Mas existem muitas pessoas por aí que com tanto tempo de fé, a única coisa que mudou é que pararam de beber, pararam de fumar, mas continuam os mesmos crentes carnais. Estão dentro da igreja, mas não nasceram de novo. É por isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, a alguns: eu não pude vos falar as espirituais, mas eu tive que vos falar as carnais. Por quê? Porque em meio à igreja de Corinto, uma igreja que era ensinada, uma igreja que já estava batizada, uma igreja que estava ali firmada no conhecimento do Evangelho, mas que não tinha nascido de novo. Estavam dentro da igreja, mas precisavam de um novo nascimento. Não é também a função que nós exercemos que identifica a nossa espiritualidade, o nosso novo nascimento, nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele disse que pregando aos outros deveríamos ainda tomar muito mais cuidado para não sermos reprovados. Então nós precisamos compreender que não é a função que nós exercemos, porque o que nos identifica com Deus não é a nossa mensagem. O que identifica-nos com Deus é a nossa comunhão. E, em terceiro, para encerrarmos essa segunda parte, a ação do Espírito Santo no novo nascimento. Está escrito aqui pelo bispo Abner Ferreira que o Espírito Santo opera o novo nascimento e nos concede uma nova vida em Cristo. A palavra em Cristo significa estar ligado nele. E lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 3 e o versículo 5, 4 também eu vou ler, diz que: mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É aquilo que nós falamos, a regeneração e a conversão. Fatores estes que levam o homem a este novo nascimento. Lembra que eu falei na primeira parte da lição? A regeneração, um ato interno e divino que nos dá vida. A conversão, um ato exterior dessa mesma realidade, e a resposta humana, onde a fé ela é exercida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim nós terminamos a segunda parte desta lição. Deus abençoe os irmãos.